Paz do Senhor, família, estamos aqui mais uma vez com a série Testemunha, agora com a segunda temporada. E o primeiro episódio será com a Carol, que vai estar trazendo para nós o testemunho mais marcante da vida dela. Eu sou Carol, como ela falou, eu sou da Assembleia de Deus de Uma Garça, eu sou convertida tem 3 anos, 4 anos, 3 anos ou 4 anos. Eu já era da igreja há muito tempo atrás, eu fiquei afastada há 8 anos e a minha avó ali continuou intercedendo por mim, orando por mim. E aí depois eu aceitei Jesus numa festividade jovem, que tem aquela blusa adorada, que o Ronald vai colocar a blusa aqui, a fotinha da blusa azul adorada. Eu aceitei Jesus nessa festividade. E aí foi aquele caso de que eu só aceitei e nunca mais voltei pra igreja. Só porque a pessoa fica ali, vamos lá aceitar Jesus e tal, fica chato você não ir, né? Fui. E aí depois de um tempão, aí eu fiquei 8 anos fora. E aí dia 29 de janeiro de 2017 eu tive uma visita de um pastor aqui em casa. E aí eu tava passando por um momento muito ruim da minha vida. Eu tava já na faculdade, tava fazendo curso de inglês, eu me sentia exausta, muito cansada. E aquele vazio enorme que a gente sente quando tá no mundo, né? E eu não falava isso pra ninguém. E aí esse pastor chegou aqui, ele nem era de gente fazer visita, ele passou aqui porque ele ia sair com meu pai, sei lá, ele ia fazer alguma coisa. Mas ele passou aqui em casa pra esperar meu pai ficar pronto, e aí ele me olhou, eu tava sentado lá na sala. Aí ele me olhou e falou assim, você sente isso, isso e isso, né? Aí eu falei, como que esse homem sabe? Ele nem me conhece. Ele falou, não, porque Deus me mostrou que é isso, 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 que aconteceu isso, isso, isso. Eu falei, realmente. E aí de uma visita rápida ele ficou aqui até a noite, aí chegou minha mãe, chegou minha madrasta na época, foi assim, um mover gigantesco. E aí ele falou que Deus estava me dando a chance de voltar naquele dia. Nesse dia era um dia 28 de janeiro, era um sábado. E aí ele falou, vamos ali na igreja no domingo, que era do dia 29. E aí eu fui pra igreja, aceitei Jesus e nunca mais saí, graças a Deus. Demorei um ano pra me batizar, porque eu sempre achava que não tava pronta. E todo mundo falava, ai, tá na hora, tá na hora. Eu falava, gente, não tô pronta ainda pra batizar. Porque o batismo é uma coisa muito séria, né? E eu sempre achava, eu vou me batizar e aí vou querer fazer as mesmas coisas que eu já faço antes. Eu não quero. Por fim me batizei e aí aconteceram diversas coisas na minha vida. E aí eu vou contar especificamente desse testemunho. Eu me batizei em 2018, um ano depois, em março de 2019, eu quebrei o joelho no retiro. E nesse dia, no dia 5 de março, era uma terça-feira, uma das minhas amigas, a gente estava almoçando, aí ela falou assim, a gente falou, vamos lá em cima escovar o dente. Aí a gente foi escovar o dente, do nada Deus tomou ela de uma forma, e ela começou a me entregar várias coisas, falar várias coisas. E assim, acho que foram duas horas, só Deus, assim, Deus purinho através dela, falando coisas que ela nem sabia. E Deus ali falando. E um negócio que me chamou muita atenção, que ela falou assim, Deus falando através dela. Falou, a partir de hoje a sua vida vai mudar, coisas grandes vão acontecer. E aí nessa mesma noite eu quebrei a perna no retiro, quebrei lá no mover. E quando eu falo isso pra alguém, eu falei no hospital, ninguém entende, fala, como assim você quebrou a perna no mover? Como assim, era festa? Eu falo, não era festa, era um culto. Mas você estava fazendo o que no culto? Como assim você quebrou uma perna num culto? Aí eu falei, eu tava lá no poder, no mover e quebrei a perna. E aí começou toda essa história desse testemunho, isso foi à noite, e aí você tava lá, né, eu quebrei a perna, aí o pessoal fez uma rodinha em volta de mim, eu sentindo muita dor, mas o Espírito Santo de Deus falando muito comigo, falando com todo mundo ao redor. Nesse dia eu recebi dons espirituais com a perna quebrada, sentada, e aquele mover todo. Eu lembro de uma cena em que eram 2 pessoas me carregando assim pra eu orar por outras pessoas, e eu com a perna quebrada, a perna dobrada e eu orando pelas pessoas. E a gente veio pra casa, né, na terça-feira, a minha mala foi extraviada, acabou indo pra casa de outra pessoa com todos os meus documentos. Eu fiquei a noite inteira com a perna quebrada, sentindo dor. E aí eu fui na hora do almoço, no dia seguinte, que era o dia 6, chegou lá quarta-feira de cinza, o hospital estava lotado. Era um médico muito novinho, sem preconceito com um médico novo, mas esse em particular foi tenso. Ele olhou, fez os exames e tal, aí me mandou pro raio-x, só que pra fazer o raio-x eu tinha que esticar a perna, e eu não conseguia esticar a perna porque estava quebrada. E aí o técnico ia lá, esticava a minha perna, ele saía da sala e automaticamente dobrava. Ele ia lá esticar e foi assim um tempão, até conseguir tirar o raio-x.
Quando eu voltei para a sala do doutor, ele falou que eu tinha lesionado menisco. E aí engessou minha perna por 14 dias. Eu não engessei a perna reta, eu engessei a perna meio dobrada. E isso fez com que atrofiasse a minha coxa, que aí eu só andava na ponta do dedo do pé para apoiar. E aí ele falou que era menisco, só tirou o raio-x e tal, falou que não tinha como fazer ressonância no hospital, que não tinha um aparelho. Eu tive que marcar um tempão depois. E aí quando eu marquei, peguei o resultado, não tinha nada a ver com o menisco. Eu tenho um laudo até hoje, tá lá, o menisco tá em perfeito estado. O que tinha acontecido é que eu tinha fraturado um osso e tinha um edema no meu ligamento. Só que aí eu já tava 14 dias com a perna engessada da forma errada, já não tinha mais o que fazer, já tinha prejudicado o que já tava ruim. E aí eu tava estagiando na época, eu tava na metade da faculdade, eu tive que parar, eu fiquei sem ir pra faculdade um tempão. Fiquei 6 meses sem ir pra faculdade, fiquei 6 meses sem ir pro estágio. Fiz home office na época, e aí entrou uma crise horrível na empresa, fui mandada embora, e eu faltava muito na faculdade, era só atestado o tempo todo. Tinha época que eu chegava na consulta, primeiro eu fui pra consulta de 1 em 1 semana, depois de 15 dias, depois de 1 em 1 mês. E aí eu ia na consulta, o médico já falava mais 30 dias em casa, mais 60 dias em casa, porque realmente não tinha condições. E aí eu fiz fisioterapia, ele falou que eu tinha que fazer diversas coisas, mas ele sempre descartava a cirurgia. Ele falava, se você fizer a cirurgia, você vai perder muito tempo da sua vida, você é jovem, você estuda, você trabalha, pra fazer cirurgia você vai ficar muito tempo em casa. E aí ele nunca queria, aí mandou eu fazer fortalecimento, mandou eu fazer fisioterapia, eu fazendo tudo, não dava jeito. Aí eu comecei a trabalhar numa outra empresa, mais longe ainda, e lá no Jardim Oceânico eu tenho que descer e subir escada na estação. E eu achava que eu tava ótima, isso foi em outubro de 2019 ainda. Eu achava que eu tava ótima. Mas aí nessa rotina de descer e subir escada todo dia, eu chegava em casa com um joelho gigantesco, uma dor horrível, o BRT que é horrível, eu vinha em pé, piorava tudo. E aí numa das consultas de rotina, eu fui falar com o doutor, aí falei isso tudo pra ele, falei da minha rotina e tal, aí ele passou novos exames, eu fiz mais 2 ressonâncias. E aí ele falou, cara, não tem jeito, vai ter que operar mesmo. Aí eu fiz os exames de sangue e tal. E aí operei, fui no dia 10 de dezembro operar com muito medo, nunca tinha feito cirurgia, nunca tinha quebrado nada até esse negócio do joelho. E aí eu operei, coloquei 2 parafusos, 16 pontos, e aí todo mundo que entra no quarto ou me viu nesse processo perguntava, mas como que você operou? Aí eu falo, eu quebrei a perna e tava no manto. Aí a pessoa fala, mas como assim no manto? Isso não existe. Uma enfermeira do hospital, ela é evangélica. Aí, à noite, quando ela foi trocar soro, os medicamentos, ela falou, como que isso aconteceu? Eu falei, eu quebrei a perna no manto. Ela sabia que você era evangélica. Tipo, ela já sabia. Porque quando a gente tem um brilho do Espírito Santo, não precisa falar nada, né? A pessoa já sabe, né? E aí, tô aqui nesse processo, vou fazer 4 meses de cirurgia semana que vem, não, na outra, dia 10, 4 meses de cirurgia. Ainda em processo, já fiz 20 sessões de fisioterapia, agora tô na academia. A minha perna esquerda tá 10 centímetros mais fina que a direita, que foi a da cirurgia, porque atrofiou tudo de novo, tudo que já tava ruim, piorou 1000 vezes mais. Mas desde o momento que isso aconteceu, desde o dia que isso aconteceu, Deus sempre falou que tava comigo. Deus sempre falou, calma, isso vai virar testemunho. E aí eu pensava, mas por que isso aconteceu comigo? E eu já ouvi várias vezes, várias pessoas falando assim, você quebrou a perna em um negócio de igreja, você não tava nem no carnaval. Isso não é justo. Você quebrou na igreja. Na igreja não é um lugar para Deus te proteger, para não acontecer nada de ruim. Porque as pessoas têm esse pensamento de que a partir do momento que você aceita Jesus e vira evangélico, a vida é um mar de flores, né? Não tem mais luta, não tem mais choro, não tem peleja, não tem mais nada. Mas a gente sabe que não é isso, né? A gente conhece a palavra e sabe que no mundo tereis aflições. Então, a gente tem que saber lidar e saber que Jesus está sempre com a gente, ali auxiliando e aguardar o grande dia do nosso galardão, né? Mas as pessoas até hoje não entendem esse processo. Aí agora com a cicatriz ficou horrível, mas amém, Deus sabe todas as coisas. Eu sei que através dessa cicatriz as pessoas vão perguntar o que aconteceu e eu vou explicar. Algumas vão entender, algumas não vão entender, como não entendem até hoje, mas está tudo no controle de Deus. E é tudo em processo, né? Assim, como você falou. E é uma questão assim de que a gente não entende na hora o que acontece, mas depois nós vamos ver o que vai acontecendo. Agora, no momento, ela está gravando um vídeo de testemunho aqui no canal e eu tenho certeza de que vai edificar a vida de muitas pessoas, sabe? E algumas não entendem, mas vão entender, podem passar a entender através de alguma palavra
que foi dita aqui, mas assim, eu acredito que Deus ele tem um plano. E como foi dito na época que aconteceu o acidente, que muitas coisas viriam dali, até a cicatriz, que ela acha que ficou horrível, Sim. Deus vai usar para que alguma coisa, para que toque a vida de alguém. E a gente até conversou sobre isso esses dias, de que essa cicatriz é para edificar a vida de alguém. E é isso. Com certeza. E Deus sabe de todas as coisas, a gente sabe que nada foge do controle dele, tudo que acontece é permissão dele. E a gente não entende agora, né? Mas no futuro, e na época que eu quebrei, todo dia eu falava, Deus, mas por que isso aconteceu comigo? Todo dia eu falava isso. Mas porque eu sou jovem, eu tô aqui na metade da faculdade, e agora aconteceu algo que vai me paralisar, eu não vou poder fazer minhas coisas normais. E eu lembro de uma consulta que o médico falou assim, o primeiro passo é fisioterapia, depois fortalecimento, por último a cirurgia. Se nada disso resolver, você vai ter que ser aposentada pelo INSS por invalidez. Aí esse dia eu falei com Deus, Deus, eu não aceito isso. Eu tô aqui na metade da faculdade, como que eu vou ser aposentada por invalidez? E tudo isso que já aconteceu, todo esse trabalho que deu esse processo para chegar até aqui, aí justamente que eu tô aqui no caminhando, tô no processo, eu vou ter que parar. Com 20 anos, 21 anos, vou ser aposentada por invalidez. Eu nem vivi tudo aquilo que eu quero viver, que eu sonho em viver, e já vou ser aposentada. E Deus sempre falava, eu tô no controle. Eu vou fazer, confia, sempre. Às vezes eu tava na igreja parada, aí introspectiva, aí olhando assim, aí Deus usava alguém e falava, Deus mandou você confiar, aleatoriamente. Deus mandou você confiar. Deus falou que isso que você tá pensando, Ele vai fazer. Fica calma. E eu sou muito explosiva, eu sou nervosa, e eu ficava questionando Deus, falando, eu não aceito que isso tenha acontecido comigo. E aí Deus usou um irmão e falou assim, Deus tá perguntando por que você questiona tanto? Mas eu questiono eu e Deus, eu orando com Deus, eu falando com Deus, não é eu questionando na igreja. Aí eu falo, caraca, Deus, tu falou isso pra ele, que eu questiono. Aí eu ficava com raiva, e Deus fala, calma, até hoje, calma. Sempre ele fala, calma que eu tô no negócio, calma que eu vou fazer. Eu prometi, promessa que ele fez pra mim antes de eu quebrar a perna, antes desse acidente. E que eu achava, pronto, acabou, isso não vai mais acontecer. E ele fala, vai acontecer, mas vai acontecer do meu jeito. Vai acontecer aquilo que eu quero, aquilo que está no seu propósito, aquilo que eu tenho para você, para edificar outras pessoas, a sua família, o seu testemunho. E é isso que eu tenho para falar, Deus é lindo. Mas vai ter um momento em que, assim, as coisas vão acontecer que eu acredito que você nem vai entender muito bem, assim. Eu tô aqui na luta com o meu joelho, e aí do nada, Deus, eu entendi agora. Sim. Entendeu? Então as coisas vão acontecer num momento assim que vai ser do nada. Então, vai ser do nada. Eu sei que vai. Nossa, já então, melhorei assim, muito então, nesse aspecto. É confiar em Deus. A gente tem que pedir, eu peço todo dia nas minhas orações pra aprender a confiar nele. Porque imagina onde a gente estivesse, se tudo que a gente pedisse teria acontecido. Não ia ter como, né? Porque a gente às vezes faz umas coisas tão burras, e na Bíblia fala que a gente tem que saber pedir, né? Não é só pedir. Imagina, todas as coisas que eu pedi na minha vida se tivesse acontecido. Onde que eu estaria? Será que eu estaria aqui nesse momento, contando isso, vivendo tudo isso que Deus tem pra mim? Então, agora eu entendo que Deus sabe de todas as coisas, que Ele é soberano em tudo e que nada foge do controle dele. E quantas vezes, assim, no meio desse processo de recuperação, de fortalecimento da cirurgia e essa questão da faculdade, do emprego, quantas vezes, assim, você não viu o agir de Deus no meio dessas coisas? Sabe? Completamente. Assim, a provisão, o cuidado, tudo isso. É para edificar futuramente a fé de outras pessoas, mas a sua. Muito no mais. momento que você está passando, edifica você. Com certeza. O processo todo, assim, é inexplicável, assim. Sim. Né? Nossa, e Deus, Ele mostrava que estava comigo o tempo todo. Eu quebrei em março, né? E eu tava no último, quando eu quebrei, eu tava no último ano da faculdade, não era nem na metade, estava no último ano. E aí eu levei o laudo para meus professores, e os professores, assim, aqueles professores que botavam no meio do antes eram outras pessoas. Tem uma professora minha, o nome dela é Ana, a aula dela era toda sexta. E aí eu cheguei com a perna engessada, fui um dia com a perna engessada de muleta, e falei, aconteceu isso, isso e isso, tá aqui no meu laudo, e na faculdade a gente só pode faltar 25%. Como que eu ia faltar só 25% com a perna quebrada? Não tinha como, eu faltei o ano inteiro da faculdade, de março até dezembro.
E aí Deus sempre mostrava, aí eu falava com os professores, eles falavam, não, vai em paz, deixa o atestado aqui, eles me mandavam conteúdo por e-mail, eles não são pagos pra isso. Eles mandavam conteúdo por e-mail, deixavam eu entregar trabalho por e-mail, porque sabiam que não tinham como estar lá. Aí no último período, que as coisas estavam mais agravadas ainda, eu fui na direção e eu falei, eu quero trancar, porque eu não tô conseguindo dar conta disso à distância. Como que eu vou fazer o TCC à distância? Como que eu vou aprender as matérias práticas à distância? Aí eu fui lá na direção, conversei com o diretor e falou, não, a gente vai dar um jeito. Vai dar um jeito e você vai terminar a faculdade. E aí eu terminei e foi exatamente o que Deus falou que ia fazer. Eu lembrei de um episódio que eu tava no ponto indo pra faculdade, o Ronald passou de carro com alguém, aí ele mandou mensagem, por que você tá triste? Alguma coisa assim, eu tava no ponto assim, sentada pensando, minha mente ficava o dia inteiro nisso, o dia inteiro. Aí ele falou, mas por que você tá triste? Eu passei agora, eu te vi triste. Aí na mesma hora, Deus trouxe na minha mente aquela música, Vai Valer a Pena. Na mesma hora. Aí eu começava a chorar no ponto, chorava no ônibus e não entendi. Aí as pessoas não entendiam por que essa menina tá chorando. E Deus sempre falou, não, vai valer a pena, vai valer a pena. E tá valendo, né? Eu não cheguei no fim do processo, mas, putz, tá valendo muito. Desde tudo que Deus já fez e continua fazendo. Vale muito a pena. Vale a pena seguir, vale a pena buscar, vale a pena se consagrar e dar a vida pra Deus. Vale muito a pena. Tivemos aqui o testemunho da Carol, muito abençoada, e esperamos que edifique a vida de muitas pessoas. É isso. Amém. Fiquem na paz, confiem em Deus. Se você não aceitou Jesus, é o momento, procura uma igreja. Se você não pode ir numa igreja agora por causa da pandemia, se não tem igreja perto da sua casa, tem live, tem culto online, procura, se entrega a Deus, ajoelha no teu quarto, levanta tua mão e seja sincero com Deus que Ele faz maravilhas. Esse é um testemunho só, fora todas as outras coisas que Deus faz na nossa vida, né? Porque se fosse contar tudo aqui, ia acabar a bateria do celular, a memória, não ia subir no YouTube nem nada. Amém. Paz do Senhor, família. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Paz do Senhor, família. Tivemos agora o testemunho da Carol, na qual a minha noiva fez esse primeiro vídeo dessa segunda temporada. Teremos novidades aí futuramente. Nós estamos com o projeto de fazer tipo uma discussão bíblica, vai ser um debate bíblico. Vou trazer convidados aqui, a gente vai fazer... Vamos debater, né, alguns assuntos aleatórios relacionados à Bíblia, ao cotidiano e por aí vai. Vai ser meio interessante, vai ser meio legal, espero que vocês fiquem ligados aí nas redes sociais. Então compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, vão lá, segue no Instagram, no Facebook, dê uma olhada para nós. Leve a palavra de Deus, seja onde for, que a necessidade é muito grande nesse mundo que está sofrendo nesse período de pandemia. Então fica com Deus, um abraço, tamo junto e valeu!